Apesar de Invocação do Mal 3 se focar bastante no casal Warren, apesar do filme inserir muito bem o casal na sua trama, é um trabalho que lida muito bem com os eventos específicos daquela sua narrativa. Ele fala sobre um homem que cometeu um assassinato, mas que, em teoria, cometeu esse crime porque estava possuído. O trabalho equilibra muito bem essa mitologia da franquia com o que acontece nesse novo episódio. Hoje em dia, várias franquias dependem muito dos seus protagonistas no sentido de sempre venderem que algo muito extremo vai rolar naquela continuação, que tal mudança muito extrema vai ocorrer. E isso me parece que não acontece nesse filme. Ele me remete até a uma lógica de monstro da semana do Arquivo X, sabe? A essa lógica de série procedural até, sabe? O casal está ali, sim, inserido na trama, mas não existe nada de muito extremo que vai mudar a mitologia da franquia. Ele não é um trabalho apelativo nesse ponto. Ele realmente dá uma atenção bem interessante aos eventos que relata. Os eventos começam e se resolvem e não fica nenhum grande gancho mais apelativo. E ele relata muito bem esses eventos. Eu acho até que visualmente esse filme é um dos mais sofisticados da franquia até agora. Ele mistura muito bem uma pegada mais gráfica e explícita, que já é característica desses filmes, com um horror um pouco mais atmosférico, até com um horror que está mais preocupado com uma sofisticação visual. A fotografia é um pouco mais realista, ou pelo menos um pouco mais sóbria. Uma fotografia que, quando é estilizada, não faz isso com grandes exageros. É uma fotografia que, em certos momentos, remete até a um filme mais dramático. Também é um filme que resolve algumas coisas de modo até mais minimalista. Resolve algumas cenas com poucos elementos. Aquela possessão final na penitenciária é um bom exemplo. É uma cena que se contenta com elementos bem básicos. Tem lá uma mocinha, um padre, tem um cara lá sendo possuído e acabou. Até o cenário é mais minimalista, é mais vazio e explora muito o uso da luz, o uso de uma contraluz muito pontual. No geral, eu sinto que esse filme é bem econômico. Eu sinto que ele aborda tudo de modo menos épico e se foca realmente em elementos básicos do terror. Toda essa franquia, de algum modo, já faz um pouco isso, já fazia um pouco isso. São trabalhos que têm essa relação mais direta com o terror, mas eu sinto que agora, nesse filme, agora que todo esse imaginário do casal já está bem estabelecido, o trabalho se dá algumas liberdades, até mesmo em um sentido dramático. É um trabalho que trabalha mais com o lado dramático do casal. Eu fico até pensando até que ponto a tendência do que é chamado de pós-horror não chegou a talvez influenciar um pouco esse filme. Claro que ele não é um trabalho de pós-horror, ele vai para um lado bem mais clássico do horror, mas comparado aos outros, eu sinto esse elemento mais atmosférico, sinto essa abordagem mais minimalista e sinto mais elementos dramáticos presentes. É um trabalho que tem as suas limitações, tem uma abordagem um pouco didática com a trama em certos momentos, mas o que eu gostei foi como ele equilibrou muito bem esse lado mais gráfico e explícito do terror
com a construção mais dramática e atmosférica. Ele pode soar como um filme não tão ambicioso, pode soar até como um trabalho não tão grandioso como os outros, mas eu gosto justamente disso, do fato dele ser menos épico e mais dramático, sem perder a sua essência. Ele ainda tem imagens mais gráficas, ainda lida com o terror de modo mais clássico, mas dialoga com possíveis novas tendências de modo muito interessante.